Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos abençoando, nos iluminando, nos orientando em mais esta manhã maravilhosa, neste domingo, 21 de agosto de 2016. E é com muita alegria que todos nós estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos. E eu sempre falo com muita alegria, mas no domingo de manhãzinha parece que não está com muita alegria, né? A gente acorda meio cedo, uma manhã meio chuvosa assim. Mas as aparências, como diz o ditado popular, a gente sabe que engana bastante. É por isso que a gente tem que ter uma certa cautela, né? Que nem tudo que aparenta é. Então, realmente é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui. Como eu sempre digo, às vezes a gente não está pulando, saltitando, cantarolando, porque a idade às vezes não ajuda muito, frio, né? Mas isso não significa que nós não estejamos muito alegres. E realmente, em nome de Jesus, conversar sobre Jesus, de fato é um motivo de grande alegria. Porque tudo aquilo que o mundo profano nos vende, nos empresta, como diz o amigo Hermógenes, professor Hermógenes, né? Os prazeres fugazes que o mundo empresta, ou seja, tudo aquilo que nós temos como alegria neste mundo, né? Muitas vezes a gente pensa nas coisas passageiras, que realmente pode ser um motivo de grande alegria. Por exemplo, uma grande festa, né? Reúne todos os familiares, é um motivo de grande alegria? De fato é um motivo de grande alegria. Mas dá para vivermos constantemente em festa, constantemente a família toda reunida? É difícil, né? É difícil, primeiro, que para fazer festa o tempo todo é muito difícil, é caro, né? A gente precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas. Os familiares não podem ficar juntos o tempo todo num ambiente, né? Até porque pode sair umas briguinhas, mal entendidos, se ficar muito tempo. Mas isso até que não seria grande problema, né? Porque as pessoas vão aprendendo a conviver, a se conhecer e vão aperfeiçoando o relacionamento. Mas a questão é que as pessoas precisam trabalhar, precisam frequentar a escola, precisam ir até o trabalho, então não dá para ficar todo o tempo junto, né? Ou seja, aquela alegria da qual nós estamos falando, ainda que na festança, ela é uma alegria passageira, né? Até porque são momentos de alegria. Agora, esta alegria da qual nós estamos falando aqui é aquela alegria que permanece. É aquela alegria que a gente carrega dentro de nós o tempo todo, estando numa festa ou estando no momento ruim, no momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento até de tristeza, quando a gente enfrenta algumas tristezas em nossas vidas. Então, quando a gente tem essa alegria permanente, essa alegria constante, né? Isso de fato é maravilhoso, porque a gente sente que não é uma alegria passageira. Porque aquela alegria passageira pode até ser aquela alegria intensa, aquela alegria forte, mas daqui a pouco passa e aí vem aquela sensação de vazio, aquela sensação de tristeza que muitas vezes nós nem sabemos de onde que vem. Mas por que está triste? Eu não sei, eu acho que estou triste porque acabou a alegria. Mas como assim acabou a alegria e está triste então? Não dá para ser o inverso, né? Está sempre alegre enquanto não tiver o momento de tristeza. E é por isso que essa conversa nossa ela é muito preciosa para nós, porque a gente para pensar nessas alegrias constantes, nesses motivos que nós temos para estarmos alegres constantemente. Como eu sempre falo aqui, é na simplicidade das coisas. O simples fato de acordarmos parece que é algo tão bobo, né? Algo tão assim sem sentido. Mas o Alan está falando que é motivo de grande alegria estar vivo. Grande coisa, estou vivo todo dia desde que eu me lembro, né? Talvez a gente poderia pensar assim, mas é aí que a gente começa a entender a infinita sabedoria de Deus, o infinito amor de Deus, que nos oferece tanto e constantemente que a gente passa até nem dar conta mais. Deus nos oferece essa vida abundantemente a todo tempo, que a gente até nem se dá conta que a gente está recebendo isso dele.
E é por isso que às vezes nós esquecemos as coisas que Deus nos dá e sempre estamos pensando numa coisa que nós achamos que não temos, que nós gostaríamos de ter. Porque a gente esquece. Deus dá com tanta intensidade, com tanta constância, de modo permanente, que a gente acaba esquecendo. Aí a gente começa a focar no que a gente gostaria de ter, o que a gente acha que não tem, né? Acha que não tem porque às vezes nós estamos pedindo uma coisa a Deus que na verdade nós já temos. Como assim, Alan? É uma das coisas que nós mais fazemos. Nós sempre pedimos aquilo que nós não precisamos. Ah, mas por quê? Porque Jesus nos ensina que deve ser feita a vontade de Deus sempre, seja feita a vontade dele. O que nós precisamos entender é aonde nós nos encontramos, o porquê que nós estamos em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, em determinadas famílias, que a gente fala, família é difícil, complicada, será mesmo, né? Às vezes está sendo uma grande escola para nós. Às vezes a gente está falando que a nossa família é complicada e às vezes é só eu que sou complicado. Pode ser, não sei, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que todos nós temos o discernimento e precisamos pensar nessas coisas. E é por isso que esta manhã é preciosa para nós, que a gente vem pensar aqui. E com Jesus a gente começa a observar que fazer essas reflexões, pensar nessas coisas, não é motivo de tristeza. Mas eu pensei, eu sou, eventualmente seria eu então um problema dentro da família? Graças a Deus. Se eu estou reconhecendo, sinal que eu posso melhorar, eu posso fazer melhor, eu posso ajudar melhor nessa família. Não tem motivo de tristeza. Bem pelo contrário, tudo é um convite à alegria. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. É que muitas vezes, como eu digo sempre, né, um monte de coisas são ditas para nós. Nós devemos odiar, que nós devemos questionar, que nós devemos, enfim, um monte de ideias são apresentadas para nós como verdadeiras. E muitas vezes, não estou nem dizendo que elas não são verdadeiras, mas às vezes ela é verdadeira para quem disse, não vai ser para mim. Para aquela pessoa lá, o que ela fala serve, é bom, ela está bem com aquilo, vai ser bom para ela, vai ser bom para a família dela. Mas o que ela não percebe é que eu não sou ela, e vem me trazer uma ideia que é boa só para ela. Isso é muito comum nos dias de hoje, pegando o exemplo, quando a gente fala sobre as questões das religiões, né? As pessoas dizem, a religião é boa, é ruim, de forma alguma, todas são ótimas, maravilhosas. Como assim? Se ela está fazendo bem para a pessoa que está lá, é ótimo. Está fazendo aquela pessoa melhor, ela está aprendendo melhor lá, ela está se tornando uma pessoa melhor lá, então aquela religião para ela é ótima. Eventualmente pode não ser para uma outra, que uma outra pessoa não entende aquelas coisas, ou aquelas coisas que são ditas lá para ela não basta, ela quer entender sobre outras coisas também, né? Então, ou seja, muitas ideias são nos ditas como verdades, como verdadeiras, mas às vezes são só para quem está dizendo. E como eu disse, não que ela está mentindo, ele é mentiroso, aquela ideia dele não é verdadeira, não serve. Não, para ele pode ser boa. Mas a grande preocupação nossa é quanto a nós mesmos. Por isso a proposta de Jesus, né, quando nos diz que devemos conhecer a verdade. Qual verdade é esta? A verdade dentro de nós, a verdade que eu vejo, né? Porque a verdade minha pode ser diferente da verdade do outro, mas o que nós podemos concordar é aí que a gente vem falar do amor. Que quando existe o amor no meio disso tudo, aí tudo fica simples. Porque aquilo que pode ser verdade para mim, mentira para o outro, quando existe o amor, a gente compreende, tanto eu quanto o outro, que é só uma questão de ponto de vista. Que os dois estão certos, que os dois são verdadeiros. Mas não tem verdade e mentira? Não, de forma alguma. O que acontece é que ele está olhando de um ponto de vista diferente. Agora, se existe a ideia do amor, ou seja, do bem, do fazer o melhor para o outro, então aí nós já estamos caminhando para o mesmo lugar. E é nesse sentido que a gente pode dizer, então, todas as religiões, de certo modo, propõem o quê? Caminhar a Deus, chegar até Deus, fazer o bem, né?
Os pontos de vista diferem nos detalhes, digamos assim, né? Mas que em suma é caminhar a Deus, é caminhar para o bem. Por isso que esta casinha aqui, com muita alegria, conversa sobre Jesus. Porque aqui nós não temos a proposta nenhuma de falar, não, aqui nós só falamos de espiritismo, se não for... Não, é bem pelo contrário. Aliás, se nós formos estudar o espiritismo, nós vamos aprender, por exemplo, que ele não propõe esta segregação, esta coisa de rótulo, de espírita é assim, só faz assado. Não, espiritismo é amor. Então, o amor, como que Jesus, uma das formas que Jesus definiu o amor, é que ele cobre a multidão de pecados. Ou seja, ele não cobre só os espíritas, ele não cobre só um grupo, só algumas pessoas, só algumas coisas. Ele cobre a multidão de equívocos. É uma coisa interessante nós observarmos. Sempre eu ouço isso e eu reflexiono profundamente. Jesus não tinha religião. Às vezes a gente fala assim, mas religião... Jesus não tinha religião. Como assim, Alan? Jesus não tinha religião. Ele não falava que, não, você pode me seguir, que você é da minha religião e você é da outra, segue o outro lá, não está fora do meu grupo. Ele nunca falou isso para ninguém. Pelo contrário, ele falava com os mendigos, falava com os soldados romanos, falava com os governadores romanos, né? Na época chamado de prefeito, governador, enfim, senador. Ele falava com todas as pessoas da mesma forma. Ele falava, olha, a minha proposta é para todo mundo. Quem quer me seguir, siga-me. Quem quer caminhar a Deus junto de mim, caminhemos, né? Então a gente começa a ver como que esse amor de Jesus é amplo, que ele não escolhia um grupo, né? Ele não escolheu um grupo para dizer, não, vocês são os escolhidos de Deus, aqui nós falamos a verdade, lá o pessoal fala mentira. Ele nunca disse isso. Então é por isso que essa manhã de reflexão é um motivo de grande alegria para nós. Porque a gente começa a perceber que é exatamente quando a gente para entender um pouquinho dessas coisas que as nossas vidas vão se tornando mais suaves. É por isso que Jesus diz assim, caminha comigo e eu vinde a mim, né? Tornarei o teu jugo mais suave, os teus fardos mais leves. Por que caminhar com Jesus os fardos seriam mais leves, os jugos mais suaves? Porque nós começaríamos a entender que muito peso, muita dificuldade, muito rancor que nós temos são desnecessários. É porque na verdade nós temos porque nós não entendemos que nós não precisamos ter. Nós temos porque nós achamos que deveríamos ter. Eu vou odiar aquele lá que não pensa como eu penso, porque o Deus dele é um Deus horroroso, o meu Deus é bonitinho, então aquele povo lá tem que ir para caixa-prego, né? E aí a gente para pensar, será mesmo que esta postura da qual eu estou assumindo é uma postura procedente? Será que quando eu estou falando que Deus é amor e estou dizendo que aquele outro lá, ele não ama, ele não está com nada, ou seja, eu não estou indo na contramão disso que eu mesmo estou falando, né? Às vezes nós falamos em nome de Deus, Deus vai me dar forças, Deus vai me dar coragem, mas eu mesmo estou me desencorajando, eu mesmo estou tirando as minhas forças quando eu olho para as coisas da maneira que elas me parecem intransponíveis, sem sentido, coisas que eu não posso caminhar, que eu não posso fazer, né? E é aí que a gente começa a lembrar dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus vem esclarecer todas estas confusões que a gente acaba fazendo. E é por isso que quando a gente começa a falar muito, como eu já estou falando muito, né? E começa a ficar tudo, parece, nossa, mas está ficando muito... Então vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em Jesus. A gente pode resumir assim. Porque se a gente parar para analisar, de fato só Ele é capaz de nos consolar. Só Ele é capaz de nos ajudar.
E quanto mais a gente empreender esforços para tentar entender, para tentar buscar justificativa naquilo que nós não entendemos, Jesus até tem a justificativa, mas nós não vamos ter condições de entender tudo. E se nós não vamos ter condições de entender tudo, vamos confiar em Jesus. É por isso, com muita alegria, nós estamos aqui conversando sobre este mestre amigo, este mestre maravilhoso, em mais esta manhã de domingo. Então nós vamos iniciar, embora nós já iniciamos, mas nós vamos iniciar uma reflexão, o que nós chamamos de prece, de oração, de reza, seja lá o nome que nós quisermos dar. Mas o que nós estamos buscando é conectarmos melhor com Deus, é reflexionar melhor sobre as coisas de Deus, porque nós sabemos que todas as coisas são de Deus, mas nós acabamos por esquecer, deixamos passar despercebidos. Então vamos agradecer simplesmente a este Pai de infinito amor, Deus, nosso Pai, presente em toda parte, a este Deus que sois todo poder e bondade, pedimos, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança órfã, que possa Deus dar o Pai, que todos nós necessitados podemos encontrar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos, porque na maioria das vezes o que nós desejamos não é bom para nós. Por isso deve prevalecer a vontade de Deus, nosso Pai presente em toda parte, porque só Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. Prevaleça assim a vontade dele, a nós cabendo a confiança e a fé, mas a legítima fé, aquela fé que é capaz de mover montanhas, aquelas montanhas de confusões que nós temos dentro de nós, e nos esclarecermos, para que assim possamos caminhar mais serenamente, caminharmos mais alegremente, juntos com o Mestre Jesus. Que possa sempre ser assim, que possamos sempre permitir ser desta forma. Agradecemos a Deus. Então, meus amados irmãos, como nós falávamos, nós estamos falando sobre o amor, que nós já falamos aqui na semana passada um pouquinho sobre o amor, e nós estamos dando continuidade, porque talvez alguém poderia perguntar, mas a gente ouve falar tanto de amor aí, por que nós vamos falar um pouquinho de amor aqui hoje também? É porque muitas formas, lembra sobre as verdades que cada um entende? Porque muitas vezes o amor é definido assim: eu amo aquela bicicleta, ela é uma maravilha, ela anda até 20 km por hora com 4 pedaladas, né? Enfim, a gente começa a deturpar o sentido do amor. E o amor que nós estamos falando aqui é o amor da essência divina, como nos diz o Evangelho do Mestre Jesus. Porque ele é aquele sentimento que ele é tão amplo, que ele é presente em toda parte. Aí vocês diriam assim, mas como assim o amor é presente em toda parte? Até naquelas situações onde as pessoas cometem atrocidades, fazem coisas terríveis. Sim, até lá. Como assim? O ser, qualquer indivíduo que pensa, por mais que ele possa cometer erros, ele aprecia muitas vezes a mãe, aprecia um cão, aprecia alguma coisa, ou seja, o sentimento de afeição é a essência divina. É que muitas vezes com o livre-arbítrio, com a liberdade que Deus dá a cada um de nós fazemos má escolhas, mas isso não quer dizer que o amor, aquela chama, aquela centelha,
aquele fogo sagrado, como dizem alguns, mais numa linguagem mais poeta, mais religiosa, né? Aquilo lá existe em toda parte, né? Tem uma mensagem de um grupo que diz assim: até o maior criminoso, quando fala da mãe dele para ele faz reverência, né? Até aquele capaz de cometer as maiores atrocidades, quando fala de alguém, no caso a mãe, né, que é uma pessoa que normalmente, comumente as pessoas têm uma certa afeição, ele reverencia, ele diz: ah, minha mãezinha, né? Aquela eu faria tudo para oferecer o melhor. Pode dar fim em 1000 mães, mas quando fala da dele, mas isso é uma espécie de egoísmo? Sim, tem também egoísmo, claro, mas o que eu estou dizendo aqui, colocando em foco, é o sentimento, que mesmo aqueles que muitas vezes estão doentes, né? Porque Jesus vai chamar estes que estão odiando de doentes, esses que têm ódio, essas pessoas que estão aí confusas, né? Jesus vai chamar esses de enfermos, de doentes. O próprio nosso amigo Chico Xavier diz que o ódio não é senão o amor adoecido, né? O amor que adoeceu gravemente. E o que é muito interessante é que quando nós formos estudar os psicanalistas da atualidade, os psiquiatras atuais, eles vão dizer a mesma coisa. Eles vão dizer que o ódio não é senão um sentimento de amor muito confuso, né? Mas como assim um sentimento de amor muito confuso? Ora, porque aquele que nós somos indiferentes, nós não odiamos, nós não amamos nem odiamos. Normalmente nós odiamos aquele que nós queremos algum tipo de vínculo, algum tipo de afeto, de afeição. E aí tem uma confusão, e aí no meio dessa confusão gera atrito gera calor, né? Ou seja, dali começa a ter umas coisas estranhas. Mas aquilo que eu não amo, eu também não odeio, né? Aquele passarinho passando lá no alto, tô nem aí com ele, não amo ele, não odeio, né? Mais ou menos assim. E é interessante a gente vê a relação de amor e ódio como dois extremos, mas uma coisa ligada à outra. Então Jesus veio nos dizer, né, que este amor, aquele que não está compreendendo este amor, que está se permitindo o ódio, né, ele se encontra enfermo, né? Ou seja, ele não está entendendo isso que eu estou falando aqui, por exemplo. Aí você falou: Alan, mas está dizendo que eu odiar, eu estou doente? Sim, mas isso não é problema, né? O problema é que quando eu não me dou conta, eu não tento trabalhar isso. Aí que começa o problema, sim, né? Por quê? Porque todos nós, devido às nossas dificuldades, nosso estado evolutivo, nós vamos ter esse sentimento. Alguém dá um pisão no meu pé, eu não digo: meu amor, quanta alegria, que prazer enorme dar este pisão no meu pé, que oportunidade maravilhosa que você me deu, né? Olha só, eu percebi que eu tenho um pé, que legal, que Deus me deu um pé que eu posso pisar, que eu posso andar, né? Normalmente nós não agiremos assim, mas usando a razão deveríamos, né? Mas nós temos nossos instintos, nossos impulsos, e é por isso que eu disse que não tem problema nenhum, né? A partir do momento que eu conheço, que eu compreendo, alguém pisa no meu pé, eu tenho esse instinto, eu tenho essa reação de eventualmente querer xingar, querer, né, sentir aquela coisa. Mas quando eu uso a razão, quando eu paro para pensar, né, aí eu começo a pensar, por exemplo: será que ele pisou por querer? Será que eu tenho que odiar ele porque ele pisou no meu pé? Será que ele fez porque ele queria? Não, foi porque ele queria. Será mesmo que ele queria? Pode ter sido por acidente. Não, mas ele falou que ia pisar no meu pé. Então, mas aí é um outro tipo de doença. A primeira vez que ele não percebeu que foi sem querer, era a doença da distração. Ele estava distraído. Agora, a outra vez que ele pisou, foi a incompreensão do amor e do ódio que nós estamos conversando aqui. Que se ele compreendesse que odiar não vale a pena,
que odiar é estar enfermo, ele até poderia ter dificuldade para amar, mas iria pelo menos tentar. Então se ele chegasse e dissesse, olha, eu estou com muita vontade de pisar no seu pé, então não coloque ele na minha frente não, que eu vou pisar nele, tá? Mas é porque eu não estou aprendendo ainda a amar o próximo, como Jesus ensina, para que fizéssemos aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. E como eu não gostaria que ninguém pisasse no meu pé, eu também não devo ficar pisando no pé de ninguém. E quando eu não estou compreendendo muito isso, tira o pé da minha frente, por favor. Você vai me ajudar também, né? Ou seja, existe a consciência, né? E é por isso a importância desta reflexão nossa. Eu estou dando aqui um exemplo muito simples, né, do pisar no pé, mas no dia a dia é isso que a gente faz. A gente quer pisar no pé de alguns, né? Alguns querem pisar em nossos pés, né? E a gente às vezes deixa se levar, transforma uma vida de muita tristeza por causa disso. E Jesus não se importou com isso. Ele sabia que tinha um monte de gente querendo pisar no pé dele. Aliás, queria até crucificar ele, né? Inclusive fizeram isso. E ele não se importou com isso, porque ele compreendia o amor que nós estamos falando aqui. Ele compreendia que aqueles que queriam pisar no pé dele era tudo doente, era tudo enfermo, que era digno de compaixão dele. Olha que coisa! Que era digno do perdão dele. Tanto que ele disse isso com palavras. Deus perdoa todo mundo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles compreendessem a lei do amor, eles não iriam fazer isso. Se eles compreendessem que eles estão doentes, eles não iriam fazer isso. Se eles compreendessem que eles vão se arrepender e vão sofrer por isso, eles não iriam fazer isso. Porque às vezes nós estamos falando aqui, dá a impressão que pode sair pisando no pé dos outros e não vai acontecer nada. E não é assim. Não é assim. Nós falamos já aqui da lei de ação e reação. Se eu jogar essa caneta para cima, ela vai parar grudada no teto? O que vocês acham? Ela vai descer. Isso chama-se lei de ação e reação. A ação é eu jogar para cima, a reação é ela cair. E tudo no universo tem ação e reação. Tudo tem lei regendo. A lei de Deus é presente em toda parte. Ou seja, nada acontece sem uma consequência, né? E Jesus, sabendo disso, propunha o amor sempre, porque Jesus sabia da lei de ação e reação também. Ele sabia que se nós tivéssemos uma ação, teríamos uma reação, e que se essa ação não fosse positiva, a reação também não seria positiva. Por isso ele falava: ame, ame sempre. Ah, mas não vão entender, não tem problema, a reação vai ser amor. Não, mas eu estou amando, vão acabar me crucificando. Não liga para isso não. Não liga para isso não, que isso é passageiro, é temporário, o Espírito vive sempre. O que vai ser pior é você crucificar os outros. Porque aí a dor sua vai ser 1 milhão de vezes maior se você for crucificado. Jesus entendia tudo isso, né? Por isso ele falava: ame o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, mais uma vez, nós conversamos um pouquinho sobre amor. Bom dia, Vandão. Beleza? Nós conversamos um pouquinho sobre amor. E alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos, sobre o que aqui nós conversamos hoje? Alguém quer fazer uma pergunta? Algum acréscimo? Não? Bom, gente, eu vou estar passando a palavra para o nosso irmão Vanduir, creio que todos aqui já o conhecem, né? Ele vai falar um pouquinho com vocês. O Vanduir, nosso amigo aqui, nosso irmão. Bom dia. Gente, rapidinho, que recado que eu tenho para passar. Fique à vontade, ele vai passar um recado para vocês. Bom dia, tudo bem? Certinho? Maravilha. Fique à vontade, querido. Já, obrigado. Amados irmãos, mais uma vez então, nossos agradecimentos da nossa conversa de hoje. Queria agradecer a cada um de vocês pela oportunidade, como eu também já disse aqui, pela caridade que vocês prestam para mim. É uma caridade que realmente eu fico muito grato. Vocês sentaram, ficaram me ouvindo, é um motivo de grande alegria, um motivo de muita gratidão, tá? Muito obrigado por vocês
estarem me ouvindo, de estarem participando dessa nossa conversa, né? Alguém poderia supor, o Alan vem ensinar. Não, eu não venho ensinar nada, eu venho só conversar, a gente veio trocar ideias, compartilhar informações acerca de Jesus, das quais eu também estou aprendendo. Como eu sempre digo, quando eu falo, eu sou o primeiro que ouço o que eu mesmo falo. Então tudo que eu falo aqui eu fico pensando, mas será que é aquilo mesmo? Será que eu falei verdade? Né? Faz sentido isso, né? Mas estamos todos caminhando juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Possa o Mestre Jesus abençoar-nos sempre. Assim seja.